escolher um candidato? O que eu busco nesse candidato? É como você dá uma procuração de plenos poderes para aquela pessoa ir lá e decidir por você. Então, a gente tem que, no mínimo, escolher alguém que seja parecido comigo, que tenha valores e princípios morais e éticos parecidos com os meus. Eu não vou querer uma pessoa que ela é totalmente corrupta, sem caráter, para ir lá como se eu estivesse dando a chave da minha casa e falando, pode entrar na minha casa e fazer o que você quiser, e eu não vou me preocupar. Não, é aí que eu vou me preocupar, né? A pessoa tem que buscar informações, né? E hoje a gente tem, assim, a rede social dos nossos representantes, de candidatos. Então, você consegue ver, acompanhar a história de vida da pessoa, acompanhar quais são os valores que ela tem, se ela preza pela família, se ela defende os valores e os princípios que você defende. E uma dica que a gente dá, busca o perfil lá atrás, de anos atrás, porque em ano eleitoral a gente sabe que acontece um pouquinho, né? As pessoas mudam. E onde buscar essas informações? Hoje em dia está mais fácil por um lado, mas também mais confuso por outro. A gente tem como olhar, pesquisar e prestar atenção em certos detalhes. Exatamente. Né? Não ser piolho que só vai pela cabeça dos outros, ser um eleitor piolho. Buscar o histórico de fé também, né? Porque nesse período a gente sabe que o ser evangélico está em moda. Mas aquela pessoa professa essa fé há quanto tempo? Ela é cristã há quanto tempo? Ela defende realmente a palavra de Deus? É quase que um estelionato religioso, né? Já tenho visto muito, já assim, de umas semanas para cá, até são anúncios patrocinados da pessoa lá na missa ou na reunião evangélica, e não se via isso antes. De repente, olho vivo, né? Olho vivo. Outro lugar que a gente pode procurar, também sempre com muito cuidado, as notícias, os sites de busca. Hoje em dia é muito difícil você achar a notícia objetiva. Elas têm são muito opinativas, é tudo misturado, é a opinião do jornalista com a notícia. Então fica aquela coisa misturada, e a gente tem que ter critério de buscar fontes diferentes, ler o conteúdo todo da notícia, ver o que está falando sobre aquela pessoa, sobre aquele deputado, sobre aquele candidato. Vou dar um exemplinho aqui. Por exemplo, veja só, esquema do SUS, falando a respeito de cidades do Maranhão, que sem qualquer critério, elas recebem verbas estratosféricas para a área da saúde e mostram desvios. Então, isso sendo feito por emendas parlamentares. Aí um outro exemplo, né? PF faz buscas em endereços relacionados a deputados federais, aqui do Maranhão. E existem nomes que estão sempre nas notícias. Tem coisas que a gente tem que levar em conta. Desvios da saúde é algo criminoso, E é a área para onde mais se destina verbas, é para a saúde, porque é algo impositivo, mas também é a área onde mais a gente vê uma deficiência e é onde mais existem desvios. Então, olha aí a importância da gente escolher bem os candidatos, porque quando você vai a um hospital e você não tem vaga, quantos que morrem antes de receber um tratamento para uma doença? Por quê? Quem matou aquela pessoa? Foi a doença ou foi o dinheiro que foi desviado por aquele político corrupto, que o dinheiro era para ter ido para um aparelho que ia salvar a vida de milhares de pessoas e aquele dinheiro foi desviado para os cofres privados daquela pessoa que você escolheu ou que eu escolhi?